Olá, sou Sandro Miguel, o pescador de memórias. A passagem da Coluna Prestes por Cáceres. A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro existente entre 1925 e 1927, que aproveitou o clima de descontentamento que dominava os quartéis no início dos anos 20, com suas próprias condições de trabalho e com os rumos políticos do Brasil. Eventos causados por essa revolta se somavam dentro daquilo que ficou conhecido como Movimento Tenentista. O levante do Forte de Copacabana em 22 e a Revolta Paulista de 1924 haviam sido os principais. O principal motivo do surgimento da coluna era a insatisfação com o governo de Arthur Bernardes e o regime oligárquico característico da República Velha, conhecida como política do café com leite. A Coluna Prestes, também chamada de Coluna Miguel Costa Prestes, batizada como Primeira Divisão Revolucionária, percorreu cerca de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil e adentrou as terras mato-grossenses em outubro de 1926, acampando em Coxim, onde decidiram que a marcha seria encerrada e que imigrariam para a Bolívia. A decisão de pôr fim à marcha foi tomada por várias razões, uma das quais ligadas ao fim do governo de Arthur Bernardes, que seria substituído em novembro de 26 por Washington Luiz, e outra, segundo o próprio Prestes, a decisão se deveu à compreensão por parte dos comandantes da inutilidade de nossos esforços, além da falta de um objetivo político claro. No seio da coluna, começaram a aparecer sintomas de degeneração, o que poderia conduzir muitos dos seus componentes ao banditismo. Em outubro de 26, a coluna se dividiu. Siqueira Campos partiu com 80 homens em direção a Campo Grande, e o restante, cerca de 620 homens, rumou em direção à Bolívia, via Barra do Bugres, Rio Sepultuba, Pantanais do Cabaçal e cercanias de São Luís de Cáceres. Findava o ano de 1926 e as notícias sobre o movimento das tropas revoltosas batiam nos telégrafos e nos jornais do estado sobre a aproximação na cidade de Cáceres. O jornal A Capital publicou: o fazendeiro Pedro Alves da Cunha informou que esteve prisioneiro dos revoltosos no Retiro Tarumã, força composta de 130 homens e mulheres, a comandos do Miguel Costa, é a mesma que atacou Barra dos Bugres. Em Tapiroapã, fazenda do coronel Maneco Rondão, os revoltosos fizeram prisioneiros por horas, peões e famílias, levando todos os animais da expedição americana da Iote. Nas memórias de Stella Ambrósio, recortadas pela escritora Marta Batista no livro A História de Cáceres, contada através das lembranças de vó Stella, registrou que a Coluna Prestes avançou pela Rio Sepultuba, alcançando a fazenda Barranco Alto de Alfredo Dulce, onde ocorre incidente grave que levou à morte um jovem de 17 anos e um velho peão chamado Totó, mortos por não saberem onde estava escondida a tropa de cavalos. As porteiras e demais acessos às fazendas e sítios eram amarradas com arame farpado para dificultar o acesso dos revoltosos, para dar tempo do povo fugir. Quando o temor dos revoltosos atingiu a cidade de Cáceres, a população inteira fugiu. Quem não pôde sair ficou trancado em casa. As portas das ruas e janelas ficavam tudo fechado com cadeado. Em janeiro de 27, o intendente-geral do município, Leopoldo Ambrósio Filho, organizou um grupo de patriotas que ficou encarregado da defesa da cidade. O presidente da Câmara, João Campos Vidal, envia ao presidente do Estado, em janeiro de 27, telegrama informando a situação. Diante fatos ocorrem nesta cidade possibilidade de invasão de revoltosos, maior parte da população abandonaram residências, não confiando defesa armada bastante reduzida. Revoltosos avançam Tapirapã. Objetivo destinam ganhar Bolívia, atravessando zona do Cabaçal, Caiçara e Jauru, ou tomar de assalto esta cidade. No Pantanal do rio Cabaçal, havia uma esquadra do contingente especial, próximo à fazenda Banheiro,
na região da comunidade das Piranhas, quando um grupo de reconhecimento dos revoltosos, arrastando galhos de árvores, levantando nuvens de poeira, faziam pensar ser o grosso da coluna. Fez com que os militares batessem em retirada em direção a Cáceres, combatendo a coluna tiro a tiro. Logo, foi constatado tratar-se apenas de um pequeno grupo de revoltosos perdidos do grosso da coluna. Esse evento foi contado tempos depois em toadas de Cururu, como um fato engraçado que desmentia a valentia dos mesmos. Na fazenda do Banheiro, revoltoso bateu pé, correu capitão Sem Carça e tenente Chacororé. Ainda em janeiro, a coluna de revoltosos alcançou a fazenda Cachoeira, no Jauru, onde teve combates com forças organizadas na fazenda Fumaça, que fez a coluna recuar até conseguir parte dela passar pela região de Pito Aceso e Vaca Magra, alcançando as terras de José da Cruz Cebalho e Pedro Cebalho, na Piedade e Bahia Bela, onde penetrou no dia 3 de fevereiro de 1927, acampando na fazenda Capim Branco, fronteira com a Bolívia. Reis Maldonado, responsável pela alfândega na cidade de São Matias, registrou: um domingo, eu, Celso Peregon e um exilado brasileiro chamado Benedito Torquato combinamos fazer um passeio pelo campo. Quando estava arriando meu cavalo, o major que estava na casa do Sr. Rapp se dirigiu a mim, notificando-me para acompanhá-lo a San Manuel, onde havia uma fração de revoltosos que tinham ingressado no território boliviano. No dia 4 de fevereiro, foi lavrada uma ata assinada por Prestes e Miguel Costa e pelo major boliviano Eleodoro Carmona, na qual se estabeleceu a deposição voluntária das armas mediante as garantias concedidas pela Constituição boliviana. Ainda no dia 4, Miguel Costa, João Alberto, Cordeiro de Farias e mais 100 revoltosos dirigiram-se para São Matias, enquanto Prestes, à frente de cerca de 400 de seus comandados, seguiu para Lagaíba. Outros revoltosos se espalharam pela fronteira, de Cáceres a Vila Bela, onde se juntaram a grupos de bandoleiros como dos irmãos Castedo e Saavedra e de Américo Vieira, que já aterrorizava com ataques a comunidades e roubo de gado na região, bem antes da coluna Prestes bater com os pés por aqui, realizando ações dignas do mais espetacular faroeste norte-americano. Mas isso é uma outra história.